E como é que foi lá a CPI hoje? Olha, aquele pastor. Olha, eu tava vendo aquilo, foi me dando um desfalecimento íntimo, vai. É o reverendo Hamilton Gomes de Paula, né, Reinaldo? Ele é o fundador da chamada SENA, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Foi convocado porque participou daquela negociação dos 400 milhões de doses da AstraZeneca, vacinas, a gente já explicou aqui que não existem. E ele se colocou, o reverendo, num papel de vítima, disse acreditar que a entidade que ele comanda foi usada de maneira ardilosa nessa história toda. E no depoimento, o reverendo também afirmou que não estava negociando vacinas, mas sim indicando alguém que teria essas vacinas. Pressionado pelos senadores, aí sim, Reinaldo, o reverendo Hamilton pediu desculpas e chorou na sequência. Vamos assistir esse trechinho Vamos lindo. que eu quero me emocionar de novo. Comovente. Eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto, tenho culpa, sim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. Vocês notaram que ele falou tenho culpa assim, mas ele não diz do quê? Exato. Culpa de quê? Qual era a patranha? Qual era a safadeza em que o senhor estava metido? Hein? E ele mentiu, é isso? Sim, o reverendo afirmou que não conhece ninguém do governo federal ou que seja próximo ao presidente Bolsonaro. Garantiu que nem foto tem com essas pessoas. Só que depois ele teve que voltar atrás e diz que essas imagens podem sim existir. Senadores de oposição trataram com descrédito essas declarações. Afirmam que o reverendo conversava com o diretor do Ministério da Saúde, o Laurício Monteiro Cruz. Além disso, em uma troca de mensagens com Luiz Paulo Dominguete, o religioso diz que tinha se encontrado com quem manda. Indagado sobre isso, ele se esquivou. Afirmou que não passava de uma bravata. O presidente da CPI, Omar Aziz, fez que não com a cabeça e diz que se aquilo foi uma mentira, fica difícil acreditar em tudo que ele falou hoje para a CPI. E sem contar que há a prova de que ele se encontrava com Elcio Franco, que era o número 2 do Ministério. Né? É inacreditável. Esse sujeito lidera aí essa ONG, que tem outras ONGs associadas, entre elas tem um cara que se diz ser o verdadeiro super-homem. Uhum. Olha, é uma mistura de tentativa de ladroagem com hospício. Custa crer que a gente chegou aqui, mas a gente chegou. Vale bem, eu perdi a marca, quanto tempo ainda temos? 1,5. Tá, CPI e requerimentos. A CPI aprovou hoje a quebra dos sigilos telefônico, telemático, que são os dados, né? O sigilo fiscal e também o bancário do líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Também foi aprovada a convocação pela segunda vez, reconvocação, do coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. A comissão, por outro lado, derrubou alguns requerimentos ou adiou a votação deles. Um deles era para ouvir o ministro da Defesa, general Braga Neto, mas não conseguiu o número de votos necessários. Outro requerimento retirado da pauta queria a quebra de sigilo de algumas empresas de comunicação que, segundo o senador Renan Calheiros, são grandes disseminadoras de fake news. Os senadores bolsonaristas acusaram Renan de atacar a liberdade de imprensa e o requerimento foi retirado, nem sequer passou por votação. Conforme esperado, e não acho que ninguém esteja acima da quebra de sigilo em havendo uma motivação mais claramente definida, né? E a capitã Cloroquina? A CPI também aprovou hoje um pedido de afastamento da secretária da Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Segundo o senador Omar Aziz, esse pedido já foi encaminhado à Justiça e ao ministro Marcelo Queiroga, requerimento apresentado por Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI. Olha, eu acho que essa moça, depois de tudo que veio a público, obviamente, não tem condições de continuar exercendo o cargo público, né? Me parece óbvio, evidente.